Boa noite a todos os seguidores do Docência Colaborativa. Para quem não me conhece, meu nome é Geilson. Eu sou estudante do terceiro semestre do curso de Pedagogia. Tenho deficiência visual. Estou aqui hoje para falar para vocês, junto com a professora Naila, sobre alfabetização e letramento de crianças e adultos cegos. A professora Naila, ela foi a primeira aluna cega da Faculdade de Educação da UFC. Então ela vai contar para a gente como foi o seu trabalho no estado. Ela vai falar para a gente sobre a alfabetização, como é que se alfabetiza uma criança cega. Então é muito importante que todos os estudantes de pedagogia e das outras áreas também participem mandando sua pergunta, tá bom? Eu gostaria que quem puder deixasse aqui nos comentários se eu estou bem posicionado, como é que eu estou aqui, tá ok? Naila já está aqui conosco. Eduardo está aqui também. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Bruna. Samarone, boa noite. Obrigado, Nayane, pelo feedback. Professora Naila, é só do jeito que eu falei, tá bom? Procurar enviar a solicitação, que já chega aqui pra mim, eu já lhe aceito. Então qualquer coisa eu vou tentar convidar a senhora aqui. Só esperando a Naila, tá, gente? A gente começa. Eu tô apanhando aqui do leitor de tela, mas vai dar certo. Naila, você tá me ouvindo? Oi, Naila?
Conseguiu aí, Naila? Oi? 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 Pronto! Agora Tá me deu certo. ouvindo? Estou. Muito bem. Uhum. Naila, para começar, se apresente aí para o nosso público, né? Quem é você, sua formação? Fala aí pra gente. Então, boa noite a todos e a todas, né? Eu me chamo Naíla, sou deficiente visual. Oi? Naila? Acho que ela caiu, gente. Oi? Naila? Coisas da internet, gente, assim mesmo. Oi? Naila? Oi, Naila? Eu já mandei a solicitação, é só você aceitar. Aguardar um pouquinho. Naila? A conexão dela caiu, acho que ela não conseguiu voltar. Também acho, Eduardo. Naila? Naila? Estava por baixo. Oi? Oi, Pronto, a conexão caiu, mas voltou. vamos ver se agora dá certo, né? Vai lá, se apresente aí. Então, boa noite novamente, né? Eu me chamo Naíla, como o Jailson já falou, sou deficiente visual. Sou formada em pedagogia pela Universidade Federal, né, Ceará, e sou professora, agora estou
aposentada, né? Estou afastada já do estado. E eu trabalhei 2 anos em Maracanaú e depois no estado, né? Eu trabalhei mais 25 anos, né? E, e durante todo o meu processo de trabalho, eu atuei na área da educação especial, né? Mais especificamente com os deficientes visuais. E assim, para mim é uma alegria poder estar participando, né, desse momento. E, Geilson, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E é com muita alegria que eu estou aqui com você, com todos que estão acompanhando, né, para falar de um tema tão importante que é o processo de alfabetização da criança cega e letramento. Pronto, agora a gente já entra no nosso tema, né? Eu já faço aqui a primeira pergunta que eu acredito que muitos têm curiosidade de saber. Como acontece esse processo de alfabetização e letramento da criança cega? Oi? Gente, acho que ela caiu de novo, só um minutinho. Ui. Vamos lá de novo. Gente, eu peço desculpa aí pelos problemas técnicos, tá bom? Vamos lá de novo. Tô procurando ela aqui, tá, gente? Felipe Bandeira, seja bem-vindo. Naila, cadê você, Naila?
Uma hora dá certo, viu, gente? Naila? Oi? Oi? Pronto! Prometeram? Vixe, Maria. Pode falar. Oi, Jailson. Pronto! Agora deu certo. Tô ouvindo agora. Tranquilo. Agora vai dar certo. Bom, antes de começar o tema propriamente dito, Jailson, eu só queria dizer assim, para as pessoas que estão acompanhando, né, essa live, que o Jailson foi nosso aluno desde o processo de alfabetização no Instituto de Cegos do Estado, né? E também no CAP, Centro de Apoio Pedagógico, como também no CREAS, né, que é o atual Centro de Referência em Atendimento Educacional do Ceará. Então, nós trabalhamos com o Geilson, né, a questão da leitura e da escrita, a matemática com o uso do Soroban, que é um instrumento de cálculo que é utilizado, né? E também na informática e em outros conteúdos, né? E hoje, assim, eu fico muito feliz por estar aqui discutindo, debatendo com o Geilson, né, acerca do processo de alfabetização do aluno cego, né? Inclusive, que o Geilson agora está na faculdade, eu acho, assim, foi uma grande conquista, né, Geilson? Nossa, bonito demais. Né? É uma vitória, isso é um exemplo, o Geilson é um exemplo. Né? Me lembro do Geilson pequenininho, com a vozinha bem fininha, chegando, dando boa tarde. Né? Então, assim, assim, o Geilson é um símbolo, é um exemplo de vida mesmo, né? E que está, né, incluído agora na universidade, que também vai ser professor daqui a uns tempos também, está dando aula, está trabalhando com criança, com alunos, né? Isso é muito bom. Ok? Oi? Ok. Oi? Então, pronto. A gente pode entrar aqui no tema, né? Pronto, né? Quando a conexão caiu, eu até perguntei como se dá esse processo, né, de alfabetização e letramento da criança cega. Esse tema, ele é um tema realmente da maior importância, porque, né, é um tema que já teve amplos debates, né? Porque, inclusive, debates e que foram suscitadas muitas questões a respeito do como é que a pessoa com deficiência visual estuda. Muitas pessoas ainda perguntam hoje como é que o cego aprende, né? Como é que o cego estuda, como é que o cego lê, como é que o cego escreve, né? E eu queria dizer o seguinte, o processo de alfabetização e letramento, né, eles são indissociáveis, né? Você não pode separar um do outro, né? Alfabetização e letramento, eles estão juntos, caminham juntos, né? Inclusive, há autores há estudiosos que discordam até desses termos, né? Separados, porque eles consideram que a alfabetização sem letramento seria retroceder, né? Seria um retrocesso. Né? Inclusive, a Emília Ferreiro, ela sempre coloca que a alfabetização, por exemplo, quando você fala em letramento, alfabetização e letramento, então você está colocando, entendendo que a alfabetização está, que a alfabetização se refere o quê? A um acesso à leitura e à escrita, né? Mas assim, de uma forma mecânica, né? Então, letramento e alfabetização caminham sempre juntos, não é isso?
Porque quando você trabalha com a alfabetização da criança, você tem que trabalhar a criança como um todo, né? Dentro de um contexto sócio-histórico. Você trabalha a criança, a criança chega na escola, você tem que, o professor, o alfabetizador, ele tem que conhecer um pouco da criança, né? Ele tem que saber, geralmente quando a criança se matricula na escola, né, é perguntado pelo pai, quem é o pai, a mãe, onde mora, a idade, o sexo, né? Então você vai se inteirando da vida daquela criança. Então a gente não pode dicotomizar, né, a alfabetização do contexto sociocultural da criança, né? E é nessa lógica que é trabalhado o processo de alfabetização da criança cega, né? Claro que com algumas diferenças, algumas peculiaridades, porque vamos começar com a criança que enxerga, certo? Oi? Será que ela caiu de novo? Oi? Gente, vocês vão me dizendo aí como é que tá a minha cara, viu? Se também condicionado aqui, porque quando cai eu vou mexendo aqui, aí eu não sei como é que tá meu rosto aqui. Oi? 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 Naila? Naila? Internet só caiu. Hã? Oi? Naila? Naila?
Naila? Naila? Naila? Naila? Oi? Pronto, voltou. Inicialmente pedindo desculpas, porque a internet aqui está só brigando com a gente, viu? Pois é, faz parte. Só desafiando a internet, mas vai dar certo, viu? Então vamos continuar, né? Pronto, a senhora ia dar o exemplo da criança que enxerga, né? É isso. Então, quando os pais estão esperando um bebê, né? Eles preparam todo o ambiente para receber essa criança, né? Então, eles enfeitam as paredes do quarto, né? Do quartinho do bebê, né? O cortinado é todo enfeitado, todo colorido. Coloca aí no cortinado pode ter o nome do bebê, no quarto pode ter o nome do bebê, né? Então, a criança que enxerga, ela já se depara com colorido, com a vida já colorida, né? E ele vai se despertando e por exemplo, tem os brinquedinhos do berço, né? Aqueles imóveis. Então, ele já, quando ele começa a despertar, abre os olhinhos, começa a enxergar, quando ele enxerga tudo, ele já tenta se esforçar para tocar o pé, né? No berço, no cortinado, a mãozinha, ou tentar pegar o brinquedo. A mãe conversa com ele, o pai conversa, e ele já dirige o olhar, né? Então, ele já explora o mundo que está ao seu redor com o olhar. A visão, ela invade, né? Porque ela é global, então ela invade aquele ambiente. Então, para a criança que enxerga, tudo é mais tranquilo, né? E, e, e ela aprende com o adulto, ela aprende com outra criança, porque tem a questão da imitação, é tudo mais fácil, certo? O bebê cego, a criança cega, a construção de conceitos ou a construção da realidade pela criança cega depende muito, muito da intervenção do adulto, do pai, do responsável, do professor, da pessoa da comunidade. Então, a construção de conceitos vai depender muito dos estímulos que ela vai receber, né? Por isso que a importância do pai, da mãe, da família, conversar, né, estabelecer um diálogo, muito diálogo com aquele bebê, né? Claro que também com a criança que enxerga, né? Tem que ser, lógico que o diálogo ele é fundamental com qualquer criança. Ora, se a recomendação é você conversar com o bebê, né? A mãe conversar com o bebê ainda no útero, né? Então, imagine, né? Então você tem o diálogo é a porta aberta para o despertar. E com a criança cega, o trabalho tem que ser maior, né? Porque a criança, a construção do conceito da criança, dos conceitos, ela se dá muito pela apresentação, através da apresentação de situações concretas, né? Então você tem que trabalhar muito com o concreto. O pai, a mãe tem que mostrar sempre, né? Apresentar as coisas para a criança, para ela possa sentir, ó, né? Tocar em objetos,
né, usar sons, né, se a criança sai com a mãe sai com a criança, pelos diversos ambientes, ela deve descrever, né, o ambiente por onde está passando. Se a criança chega na escola, a primeira coisa que a professora faz, já mostrar a sala de aula, andar com a criança na sala de aula, pela escola. Porque isso vai depender, ela depende disso para construir um mapa mental daquele ambiente, né, e os conceitos, certo? Isso daí é muito importante. O que acontece? Que muitas vezes o pai, a mãe, ele não está preparado para aquela criança, né? Porque a mãe resolve ter o bebê, né, a família, eles esperam uma criança, vamos usar aqui a expressão, perfeito, né, entre aspas. A criança, eles esperam a criança sem nenhum tipo de deficiência, sem nada, né? A expectativa de que venha um bebê perfeito, né? Mas o que acontece? Quando chega uma criança que tem deficiência, né, os pais ficam impactados, né? Eles ficam desapontados muitas vezes, porque não estavam esperando aquele bebê. E porque eles não estavam sequer preparados, nem, até para receber a ideia, eles não estavam preparados. Então, assim, muitos pais não sabem lidar com essa questão da criança nem cega, nem a criança surda, com outra deficiência, né? Então, eles vão aprender ali. Então, tem um que se chama estado de luto, né? Da não aceitação, até depois ele aceitar, a mãe aceitar, o pai aceitar que aquele menino tem deficiência, que ele é cego, que você vai ter que lidar com essa questão, né? Surgem novos desafios, né? Muito desafiador você ter um filho com deficiência, muito difícil para o pai, para a mãe, para a família, você receber uma criança com deficiência. A gente tem que ser realista, né? Não adianta a gente camuflar a realidade, depois ele aceita. Então, muitos pais não têm esclarecimento de como lidar com o bebê. Como também tem pais que até surpreendem, né? Tem mães que surpreendem. Eu tenho muitos amigos cegos que na família, que tem na família mais de um cego, né? Tem uma amiga que teve 6 cegos na família, né? Eu tenho uma amiga também que teve 3 cegos na família e 3 pessoas que enxergam. E assim, a gente tem muitos casos de pessoas que tem uma pessoa cega e tem mais de um. A família, quando ela tem vários filhos cegos, parece. Aí a mãe, vou usar aqui uma expressão bem popular, que tem que criar marra para poder lidar com essa situação. Ela, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve, a família foram 6 pessoas cegas, por exemplo, e a mãe não tinha tempo para cuidar, né, especialmente de cada um. Então, ela foi ensinando as coisas. Essa minha amiga, por exemplo, quando ela nasceu, com 3 meses de idade, contando esse exemplo, porque tudo faz parte, né, do letramento, né, da cultura, todo o processo. Então, quando ela tinha 3, 4 meses de idade, ela disse que só vivia dormindo. Era um bebê dormioco mesmo. E as pessoas chegavam para a mãe e perguntavam e diziam, essa menina está doente, essa menina está doente, ela está doente, né? E a mãe dizia, não, não está, não. É assim mesmo, ela dorme muito mesmo, sei lá. Mas aí a mãe começou a se preocupar também. Então a mãe criou mecanismos de fazer com que a menina despertasse. Né? A mãe no interior, ela é de Piqué Carneiro, né? A mãe não chegou, nem, não estudou assim, não chegou a fazer nem o ensino fundamental, o ensino médio. Né? Ela conseguia ler, mas lia com dificuldade. Mas a mãe pegou a menina e todo dia a mãe saía para passear com ela, porque ela morava perto do açude, né? Ia para a parede do açude e conversava com ela e falava das plantas, da água, do rio, conversava com ela do cheiro, falava do cheiro da planta, né? E todo dia a mãe saía com ela às 5 horas da tarde para passear, né? Ia para a beira do açude
e a mãe, como ela tinha a cabecinha era baixa, né, ela não levantava nem a cabeça, a mãe colocou, tipo, ela disse que é um poeiro, que nesse tempo nem fralda ela tinha, não ouvia falar esse nome fralda, né? Botava um coelho embaixo do queixo para poder levantar a cabecinha. E eu sei que com o tempo a menina foi se despertando e ela disse que, essa minha amiga conta, que com o tempo, toda tardinha ela chorava para passear. Né? Ela foi se acostumando, ela foi se acostumando com essa ideia, a mãe foi despertando e todo dia ela tinha que passear e depois se desenvolveu e ela está aqui em Fortaleza, veio para Fortaleza para estudar na escola, aqui no Instituto de Cegos, né? Ela, com 17 anos, já trazia toda uma bagagem de experiências, morava no campo, e o pai também estimulava muito, o pai mostrava para ela as coisas, falava dos animais, né, como era a produção da agricultura. É assim, ele passou muita vivência para ela. Então, ela já era, já, quer dizer, ela já era uma menina letrada, ela veio aprender, ela veio para o instituto, né? Lógico, ela queria se alfabetizar, queria estudar, os irmãos também vieram, mas eles já vieram exatamente na fase da adolescência para a fase adulta, para Fortaleza, mas eles trazem toda uma bagagem de experiência e de vivência, né? Ela já sabia cuidar de casa, já fazia, ela tinha muito, tudo que a mãe dela fazia, ela se metia para querer aprender a fazer também, os irmãos. Então, eles já vieram com a bagagem. Então, a alfabetização, o letramento é isso aí. Né? Essa relação que você não pode dicotomizar esse processo. Né? Então, quando você alfabetiza um aluno, uma criança, um adulto, você tem que se envolver com a criança, né? Se inteirar da vida da criança, aproveitar toda a bagagem de conteúdo, de experiência que aquela criança já traz consigo, né? Essa minha amiga dizia que a mãe dela toda noite juntava os filhos na área lá e ia ler, que a maioria eram cegos, e ela e começava a ler historinha para eles, revistinha, essas coisas. E ela lia com dificuldade, mas fazia isso. Então, isso é letramento, né? Então, a alfabetização, o sistema de leitura e escrita, ele seria uma representação, né, das culturas, dos diversos tipos de cultura, né, de contextos sociais, históricos, né? A escrita, ela representa isso daí, né? Então, é por isso que a gente tem que trabalhar a partir da vivência do aluno, da sua história de vida, né? E, e é mais ou menos assim que se dá esta relação, ok? E eu estou aberta para perguntas. Naila, tem aqui uma pergunta do professor Samarone. Ele pergunta quais os desafios que uma professora cega enfrenta na escola, visto que a escola não está preparada nem para receber o estudante cego. O professor cego, ele enfrenta muitos desafios, né, na escola, porque, primeiro, que a escola não está preparada, adaptada para receber nem o aluno, nem tampouco o professor, né? Uhum. Então, ele enfrenta muitos desafios, porque não tem, é, ele não tem material adaptado, né, em braille. Ele, apesar de que hoje nós temos já alguns livros digitalizados, mas ainda são poucos. Né? A escola ela não está preparada, por exemplo, no caso do professor que, vamos supor, que tem a baixa visão, a escola não tem uma estrutura também para receber, né, com salas iluminadas, assim, com uma estrutura que seja adequada para aquele professor trabalhar, né, sobretudo por conta do material que não é adaptado, né, que não tem as adaptações necessárias. Agora, falando sobre essa questão da adaptação, quais os recursos que são utilizados para alfabetizar uma criança cega? Tá. Bom,
vamos primeiro falar aqui de uma questão que é importante, né? O processo de alfabetização da criança cega, ela se difere, né, se tratando dos métodos, técnicas e recursos, né, comparado a uma criança que enxerga. Né? Porque, como nós falamos, a criança cega, ela precisa de recursos que sejam concretos, ela precisa de material em relevo, né? Então, assim, na verdade, você pode trabalhar com N recursos, né? Você pode trabalhar com recursos alternativos, a gente pode trabalhar usando tampinhas, palitinhos, né? Que é o material mais simples que você pode ter em casa, né? Você pode trabalhar com caixinhas, né? Confecção de caixinhas, porque, na verdade, para você trabalhar com a criança, você tem que é o que a gente chama de período preparatório, né? Você tem que trabalhar com a percepção tátil, no sentido de estimular a percepção tátil, certo? Dessa criança. Então, a criança deve ser apresentado um maior volume de objetos para ela tocar, né? Objetos que para ela perceber tamanho, né? Se é grande, se é pequeno, volume, texturas, né? Você pode trabalhar com esponjas, com tecidos, com madeira, com a areia, argila, com todos esses recursos para você trabalhar a percepção tátil sinestésica desse aluno, né? Uma vez que, na maioria das vezes, o aluno cego ele é pouco estimulado em casa, na maioria das vezes. Então, você tem que trabalhar o sentido remanescente. Como ele não tem a visão, né? Que para mim, é um dos maiores sentidos, né? Porque a visão, ela invade, né? A visão, ela comanda muita coisa, né? Então, você tem que trabalhar os outros sentidos, o tato, né? A audição, o olfato, o paladar, sobretudo o tato, né? Porque você tem... Então, é importante você apresentar à criança o maior volume de objetos possível. Então, você tem que trabalhar com a criança as habilidades manipulatórias, né? A criança pegar, tocar o objeto, né? Pegar com a mão toda, né? Manipular o objeto, certo? Você pode trabalhar com papel, para fazer bolinha de papel, com massa plástica, com argila, né? Para ela manipular esse material e criar formas, certo? Então, assim, e aí é o material mais alternativo, né? E tem o material pedagógico mais elaborado, que são os jogos pedagógicos, né? Jogos de encaixe, jogos, material de encaixe e também os celas em braille ampliadas, né? Até chegar à escrita. E aí, antes disso, você vai trabalhando com ela as habilidades motoras, né? De trabalhar com a mão, com a coordenação motora fina, com os dedos, certo? Você pode fazer atividade como dobrar papel, rasgar papel, fazer material, tipo, trabalhos com colagem, né? E aí você até chegar à questão da escrita. Por quê? Para você chegar na questão da escrita, propriamente dita, é importante ter trabalhado essas habilidades. Agora, claro que não existe uma receita no processo de alfabetização. Né? Não é uma coisa pronta e acabada. Isso aí você vai construindo com a criança e vai depender de cada criança, entendeu? Então, voltando aí nos recursos. Então, você tem jogos de células, tem até umas células aqui que são confeccionadas com tampinhas, certo? Tem, o pessoal acha aqui um que eu quero mostrar. Pronto, essa daqui é uma célula, né, que é feita com tampa de refrigerante. Certo? Que você pode, viu, Jailson? É uma célula que tem com papel EVA e que tem 6 tampinhas de um lado e 6 do outro lado dela, da célula,
que você trabalha a leitura e a escrita, Legal. certo? Você tira, assim, você tira a tampa, né? Você quer fazer uma letra, você pode tirar as outras tampas e deixar só uma tampinha do lado esquerdo para representar o ponto do braille, certo? Então, você pode, eu vou só tirar, só fazer uma demonstração rápida, eu vou já falar do braille. Né? Então, eu estou tirando aqui as tampinhas, que corresponde aos pontos do braille, certo? Que são 6 pontos do braille, e eu deixei só uma tampinha, viu, gente? Encaixada como se fosse na boca da garrafa, Uhum. um tanto de garrafas PET que são encaixadas na cela. Então, Entendi. eu deixei só uma tampinha para dizer que tem um ponto do lado esquerdo, né? Que é, no caso, forma de a letra A. Porque assim, o alfabeto Braille, o alfabeto Braille são de 6 pontos, não é isso? Que foi criado por Luiz Braille, que é o inventor do sistema Braille. E foram 23 combinações que o Luiz Braille era cego, ficou cego aos 3 anos de idade, né? E estudou numa escola, no Instituto dos Jovens Cegos de Paris. E aí, eu não vou me alongar muito nele, ele criou esse sistema Braille, né, que recebeu seu nome, de combinação de pontos, que forma as combinações que correspondem, que vai do alfabeto Braille, né, as letras acentuadas, pontuação, a simbologia de matemática, química, física, musical, né? E aí, então, são 6 pontos. Ele fez na ideia de um dominó, né? 6 pontinhos de um dominó, certo? Que aí, se eu for entrar na história dele, aí não vai dar para entrar muito na história, mas ele ficou cego aos 3 anos, estudou, ele começou também a estudar numa escola como ouvinte, e depois os pais de Luiz Braille descobriram o Instituto dos Jovens Cegos de Paris e levou Luiz Braille para estudar nessa escola. E aí ele conheceu um sistema que foi desenvolvido por Valentin Haui, que era um sistema que ele fazia o torno das letras do sistema comum de escrita, usando material alternativo, argila, madeira, galhos de árvore. Ele aprendeu assim, só que esse sistema ele não foi muito producente, porque ele era muito amplo, né, e não caberia na ponta dos dedos. Então, o Luiz Braille tentou desenvolver um sistema de pontos que coubesse embaixo do dorso do dedo indicador, né, para que o aluno pudesse ter agilidade na leitura e escrita. Então, aí é o sistema Braille, certo? Só um instantinho. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para nós. Então, só assim, viu, Jair? Então, nós temos as celas Braille, que eu mostrei aqui. Aqui na minha mesa tem várias celas Braille, certo? Tem vários jogos. Tem uma cela aqui, que é uma cela mais também bem elaborada, que também deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. É uma cela que é feita com tampa de refrigerante, uma caixa de manteiga, né? Tipo uma caixinha de manteiga, que tem as tampas de um tubo de pasta de creme dental, certo? Então, são 6 Uhum. tampinhas que foi feito, foram com essas 6 tampinhas que foi feito o material e que você também pode desatarrachar, né? Tirar a tampinha e fazer aqui, ó, o processo, né? Pode ir tirando das tampinhas e deixando as que precisam para ficar a letra braille, certo? E aí pronto, e aí são muitos os recursos que você pode trabalhar. Tem os livros sensoriais, que eles são livros produzidos com texturas diferenciadas, né? Você usa esponja, usa cartolina, pode usar o papel duplex para fazer, né? Pode usar lixas,
né? É o livro sensorial também, que é um material que você pode produzir para trabalhar exatamente muitas questões, né? Que é a textura, né? Lateralidade, tamanho, certo? Forma, todas essas questões que é importante para a criança cega, né? Desenhos diversificados, né? Ilustrações diversificadas, você pode trabalhar com a criança através também do livro sensorial, que eu não tenho aqui, mas é um material também muito importante, certo? E tem a reglete, que é o material do aluno mesmo, da sala de aula, é o material que usa, né? Que aí é o recurso de escrita, a reglete, né? Que está colocando aqui para o pessoal ver, tem a prancheta, é a tábua, né? Que a gente chama, certo? Em formato de uma prancheta, e tem a régua que são duas barras de metal, né? Aqui é a régua da reglete. E aqui na régua tem os pontos, tem as celinhas, que a gente chama de cela braille, que nesses retângulos são feitos os 6 pontos, né? É a combinação dos 6 pontos. O braille que você forma todas as combinações do alfabeto braille, né? E tem os livros em braille, livro didático, livro paradidático, né? Então tem muitos recursos que você pode utilizar. E depende também muito da sua criatividade, né? Produzir o material. Naila, e assim, tem a criança que nasce cega, né? E tem a pessoa que na vida adulta perde a visão. Nesse caso, da pessoa que depois da vida adulta a gente enxergava normal e de repente perde a visão. Existe alguma diferença nesse processo de alfabetização ou não? Existe, né? Na verdade é o seguinte, é, o adulto que perde a visão, o aluno que perde a visão na fase adulta, né? Existem duas situações. Aquele menino que não é alfabetizado, né? O que não teve acesso à leitura e à escrita, e já tem o adulto que perde a visão, que já tem escolaridade, já tem ensino médio, fundamental, médio, ou até ensino universitário, né? Ensino superior. Então, são duas situações, né? Então, o aluno que chega, muitas vezes a gente recebe o aluno, já o adolescente, o já adulto, que não é alfabetizado, assim, né? Acesso à leitura e escrita, provavelmente dito. Esse aluno, você vai ter que trabalhar também, você vai ter que trabalhar a discriminação tátil, né? Você vai ter que trabalhar a percepção tátil desse aluno, né? Você vai conversar com ele, vai caminhar com ele na sala, vai mostrando as coisas. E muitas vezes o aluno, ele não teve acesso à leitura escrita, mas ele é um aluno que já tem muita vivência, né? Alunos inclusive, tem alunos que trabalham com venda, tem alunos que têm muita vivência do campo, né? Ele traz consigo todo o conhecimento empírico, né? A sua realidade. Então, você procura conhecer um pouco aquele aluno e você vai trabalhar em cima da realidade daquele aluno, certo? Por exemplo, quando eu estava no CRES, eu me deparei com vários alunos. Tem um aluno que nós tínhamos lá, que ele exatamente trabalhava com vendas, né? Mel, ele vendia camarão, vendia mel, vendia tudo que aparecia, ele levava para a gente, né? Ele oferecia. E ele era um menino que tinha muita vivência de mundo, né? Ele não conseguia, ele não tinha o acesso à leitura, à escrita, né? A grafia, propriamente dito, mas ele era um menino que tinha conhecimento do mundo, né? Então a gente trabalhava com ele, a partir das histórias também que ele trazia, né? Não aquela coisa mecânica de ensinar a ler, a escrever, né? Mas você levar histórias, né? Ou pegar também as histórias trazidas por ele, você poderia construir
à medida que o tempo foi passando, a gente construía pequenos textos com ele, a partir da realidade dele, da história de vida dele. E ele, aos poucos, ele foi aprendendo a ler e escrever. Mas você tem que estimular, trabalhar muito essa questão da percepção tátil sinestésica desse aluno, né? Então, você pode trabalhar, como falei, com texturas, fazer linhas em relevo para ele seguir aquela linha, trabalhar com material para ele separar, né? Seriar, classificar aqueles objetos, né? Que os jogos tem diversos jogos que você pode fazer isso com o aluno, né? E paralelamente, claro, aí você vai trabalhando a leitura e a escrita, o acesso à leitura e à escrita, Braille. Né? Naila, e agora assim, nós estamos numa época digital, né? Hoje nós temos aí o DOSVox, o NVDA. Nessa parte da alfabetização, aonde é que a informática entra? A informática, ela é mais um recurso, né? Que você pode trabalhar em jogos, né? E você pode trabalhar com o aluno. Não que a informática ela deva substituir o Braille. Ele pode ser um recurso mais adicional, certo? Então, você pode trabalhar com música, né? Com textos, em áudio. Né? No DOSVox temos jogos educativos. O DOSVox é um sistema operacional que ele foi criado para as pessoas cegas, né? O DOSVox. Então, é um software com síntese de voz que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para ser trabalhado para ser utilizado por pessoas cegas. Então, lá tem os jogos, tem o Letrovox, que é um joguinho já mais infantil, né, que você trabalha com a criança, as letras, cada letra representa uma palavrinha e tem um som, né? Tem o Forcavox, que já é aquele material que tem, inclusive o Windows também tem, né? Você pode trabalhar com palavras, formação de palavras. E tem uma série de jogos que você pode trabalhar com o aluno, né? E principalmente o menino adolescente, o adulto, ele já quer usar o computador. Mas a gente faz o seguinte, a gente trabalha primeiro com o Braille, certo? Inicia no Braille, porque o Braille é o sistema de leitura e escrita da pessoa cega, o código de leitura e escrita, né, da pessoa cega. Então, a gente não pode perder o Braille de vista. E aí, simultaneamente, você pode trabalhar com o computador, né? E aí o computador, ele pode trabalhar com os jogos, ele pode aprender a usar os aplicativos do computador, né? E a gente faz essa associação, né? Trabalhando o Braille e a informática, né? Inclusive na escrita de palavras, de textos, frases, né? Histórias, você trabalha simultaneamente o Braille e o computador, mas, assim, a prioridade é o Braille, certo? Porque o computador é importante, mas ele não substitui o sistema Braille. Ok, Naila, a gente já está chegando no final, né? Falta pouquinho para acabar. E eu gostaria só de fazer uma última pergunta, porque quando dá 1 hora o Instagram ele acaba derrubando a gente. Eu queria que você falasse bem rapidinho justamente sobre essa questão, né? Porque hoje nós temos aí os leitores de tela e, infelizmente, muitas pessoas cegas estão deixando o Braille de lado, não querem mais saber do Braille e estão